A gente tem o elemento do grafite, que são as artes plásticas, né? A gente tem o MC, o rap, que tem o poder de protestar através das músicas, né? E a gente tem os DJs. Então, esse movimento, né, cada elemento desse, ele foi criado em tempos diferentes. E também teve criadores diferentes. Então, como que aconteceu? Teve um DJ em Nova York, chamado DJ Kool Herc, que ele pegou e uniu esses 4 elementos, e aí ele pegou e nomeou como hip hop, né? A primeira festa de hip hop, inclusive, foi uma festa que aconteceu em comemoração ao aniversário da irmã dele, a importância da mulher no movimento hip hop, né? Isso aí, tá vendo? Que ajudou a promover, e aí nessa festa dizem ser a primeira festa de hip hop do mundo, onde ele conseguiu unir esses 4 elementos, né? Então, nessa festa a gente tinha a galera da dança, tinha os DJs, tinha os rappers e tinha os grafites. E é isso, assim surgiu, né? A princípio era algo para acontecer ali naquele bairro e tomou conta do mundo, e hoje está em todo lugar do planeta, né? Sim, Legal. tá no mundo inteiro. Mas assim, você acha que o hip hop brasileiro, ele tem alguma diferença do hip hop dos outros países? Sim, eu acho que o hip hop é como se fosse uma comida, né? E toda localidade tem a sua comida. É verdade. Tem a sua. Então, eu vejo que, tipo assim, o Brasil, ele tem um tempero diferente. A forma do Brasil fazer hip hop é diferente do hip hop nos Estados Unidos, que é diferente do hip hop europeu, do asiático, né? E eu acho que é isso que faz dessa cultura, assim, ela ser tão interessante e cativante, né? Sim. E uma das questões que a gente assim vê a diferença do Brasil é nesse aspecto social, tanto que o hip hop brasileiro leva essa questão do social, de estar sempre enganjado com as questões sociais, né? Legal. E me diz uma coisa, e o break? Né? Eu que tenho essa curiosidade, como é que ele entrou também, né, no seu caminho? Você tem também uma história sobre o break, né? Eu tenho sim, a história é longa, né? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, eu comecei a dançar. Eu conheci o break na minha época de escola, na 3ª série. Olha só. Olha só. O que acontecia? Década de 90. Lá nos anos 90. O que acontece? Eu estudava numa escola de Ceilândia e tinha umas turmas de meninos, de séries mais avançadas. Eu na 3ª série. E eles se reuniam na hora do intervalo para fazer essas rodas de dança. Então, lá foi onde eu vi a primeira vez. Legal. Né? Só que, como naquela época, o acesso era muito difícil. A gente você via a dança, mas mesmo que você se interessasse, não quer dizer que você poderia chegar lá e participar, não. Interessante. Né? Então, eu tive esse primeiro acesso, eu conheci assim, né? Eu conheci através dos... Na época também a gente tinha as madeireiras, que a garotada esperava as madeireiras fecharem para ir para os morros de areia para treinar os saltos mortais. Olha, né? Então, assim, a gente via esses movimentos acontecendo, tanto dentro da escola como na rua, mas a gente, nessa época, ainda não acessou, né? A gente tinha essa dificuldade de fazer contato com essa galera. Não existia aulas, né? Eu falo que eu venho de uma geração que não existia workshops. Era dança de rua mesmo. Era dança de rua mesmo. A gente não tinha acesso a espaços públicos para poder dançar. Isso não existia, de você chegar na diretora de uma escola e pedir para dançar, para praticar. Né? Então, tudo isso acontecia na rua. E a galera que sabia não gostava de passar. Olha, tá vendo? Né? Era assim, a rivalidade nesse movimento na época era muito aflorada, não era qualquer pessoa que podia acessar esse espaço, né? Tinha que pertencer a um grupo. Tinha que pertencer. É um lifestyle. Tinham grupos, né? Exatamente. E aí, no meio desse processo, eu mudei desse lugar e fui para um outro bairro na Ceilândia. E, por coincidência, nesse lugar, eu tinha um dançarino mais velho, com o qual eu fiz amizade. E aí foi onde eu comecei a aprender os primeiros passos com ele. Que legal. Que a gente pegou e, os ensaios aconteciam. A gente pegava papelão de geladeira, emendava os papelões de geladeira na rua, e é onde a gente conseguia reunir e fazer os primeiros passos ali, né? E daí por diante,
aí comecei a frequentar os espaços onde acontecia, né? E Abriu portas, né? aí pra abriu você. portas através desse cara que eu fiz amizade, comecei a fazer os primeiros passos, ele começou a me levar para o meio dos outros grupos de bairros diferentes. E aí eu comecei a ter acesso. Que aí era quadras de esporte, que sempre, né, tinha dança à noite. Né? Sou da época da gambiarra, nos postes de energia para ligar o radiogravador para dançar. Nossa. Né? Então, e foi assim que eu conheci a dança, né? E daí por diante eu não parei mais de dançar. Que legal, Nossa, Papel. que Muito E bacana. quando deu aquele clique que você olhou e falou assim, eita, eu sou bom nisso aqui. Você lembra quando que foi, mais ou menos? Olha, na verdade, eu nunca me achei bom Ah, na dança. a Isso é modéstia, verdade. né? Mas É a assim, síndrome do impostor. eu sempre fui muito dedicado. Isso eu tenho certeza que na minha geração não teve ninguém mais dedicado que eu. Legal. Então, eu desde muito cedo, assim, eu não faltava treinos. Não, assim, onde eu sabia que tinha dança, eu ia participar. Inclusive, minha mãe se preocupou muito na época com essa questão de ver que eu estava me envolvendo muito com a dança. E aí ela até meio que me deu uma tesourada. Ela falou, olha, você precisa estudar e você está dançando, tá certo que está fora dos seus horários, mas isso aí não é uma dança legal, acho que não vai te levar a lugar nenhum. E aí ela pegou e me arrumou um trabalho no horário da dança para que eu não pudesse dançar. Ai, a morte do artista. E aí, só que aí teve uma CLT consequência não. ruim, né? Aham. Eu reprovei, porque eu saía do trabalho, em vez de eu ir para a escola, eu ia dançar. Não teve jeito. Não teve jeito, né? Ai. Eita. E a gente estava falando aqui, até antes de começar, né? Da Ceilândia, né? Como a Ceilândia é importante Sim. nessa atividade cultural aqui do Distrito Federal, Sim, é forte, né? né, Verena? A gente teve o Israel Paixão também aqui há um tempo, falando lá também de Ceilândia e tudo. Então, um beijo pro pessoal de Ceilândia. Continuem firme, porque a cultura de vocês é muito importante aqui, esse movimento de vocês para nós, viu? Porque movimenta e fomenta, né, a cultura e a arte aqui no Distrito Federal. Muito bacana. E mantém, né, Verena? Muito legal. E temos uma pessoa da equipe também do Fala Pandora, a Isso Rachel. é verdade, Rachel! Canta também, né? Lá. É isso aí, muito bem. Ela Tá não canta certo. mais não, mãe. Ela canta de rolê. Mas a gente sabe, um dia ela vai cantar aqui pra gente. Mas vamos voltar aqui. Papel, conta pra gente, assim, quais eram as suas referências, desde o início, assim, que você olhava, você fala, caramba, eu quero fazer igual, eu acho isso bacana. Tanto daqui no Brasil, você já falou que tinha uma pessoa, né, que te abriu as portas para entrar nesse mundo do break. Mas quem que você tinha, assim, de referência, assim, para estudar, para querer ser igual, tanto aqui quanto fora? Olha, no começo, eu lembro ainda da época das fitas de VHS, né? Sim, que a gente é sim. dessa época. Eu sou, com certeza. Então, e apesar da informação sempre chegou aqui muito atrasada, né? Isso. Porque a gente não tinha o acesso à internet, tudo era através de correspondência e tudo a informação às vezes chegava, além de chegar atrasada, também chegava errada, né? A gente aprendia de um jeito, quando observava direito e estudava, não era daquele jeito. Mas, assim, na época, eu tive acesso a um VHS de uma competição internacional que aconteceu na Alemanha, um evento chamado Battle of the Year. E aí eu vi um cara dançando nesse evento, e de lá para cá, eu tinha ele como minha inspiração, que era um dançarino chamado Ken Swift, né? Um dançarino, um b-boy dos Estados Unidos, que é dessa meca do começo do hip hop, que ajudou a construir muito nessa questão dos passos, Legal. né? Fazia parte de um grupo tradicional, né, dos Estados Unidos, chamado Rocksteady Crew na época, hoje Bacana. participante de um grupo chamado Seven Gems, né? E aí, depois, por diante, também conheci o Max One, que era um mexicano, mas que vivia nos Estados Unidos, que era bem envolvido com a produção cultural, já fazia eventos, tinha uma marca de roupas, e fazia muita coisa voltada para o breaking, né? Legal. Então, Max One, Ken Swift e também o Cross One, que é outro produtor de longa data que desde sempre faz eventos no estado da Califórnia, né, que foi um dos
dos pioneiros para fazer eventos assim de competição, porque eu ainda venho de uma época que as competições elas estavam começando a acontecer. Não era algo assim que acontecia sempre, igual nos formatos que a gente tem hoje, né? Uma das competições, inclusive, que eu tive acesso na época, ela acontecia numa estação de metrô. Gente, que massa. legal. Mas aí você vê que é totalmente underground, né? Totalmente underground. Massa. E aí, só depois que, né, tipo, a gente viu que deu esse boom, grandes marcas se interessaram pelo movimento, né? Até por conta Sim. dos filmes que aconteciam na hip hop época, também né? tem toda a moda, né, por trás também da cultura isso. hip hop. Cara, E como você, assim, começou com essa produção cultural? Como é que você entrou nesse caminho aí? Assim, eu vou até voltar um pouquinho, porque a gente falou das minhas referências internacionais, mas aqui fora também as referências internacionais, a gente também tem as referências nacionais, que então Sim. vem dos grupos tradicionais da época, né? Que sim. vinham de 83 e tal. Então, eu tive a Backspin de São Paulo, com um integrante em especial, que é o Banks, que hoje, inclusive, não está mais entre nós, mas foi uma pessoa, assim, que me incentivou. Tive a oportunidade, inclusive, de fazer algumas coisas com ele em vida, inclusive que trazer legal. ele para o festival para apresentar. Ele foi o primeiro evento que ele, de fato, apresentou, Dançando? Não, ou apresentando apresentando. no microfone, porque Legal. depois da dança ele veio fazer um trabalho muito bacana com a poesia. Então eu trouxe essa experiência dele da dança que ele já conhecia e inseri essa questão da poesia dentro do festival e foi muito bacana. Então Que ele também é legal. uma grande referência para nós aqui no Brasil, né? Que Foi legal. bem Sim. bacana.